Predestinação. Afinal de contas, nós viemos a esse mundo predestinados para sermos salvos ou nos perdermos? As pessoas vêm a esse mundo programadas para enriquecer e outras para ter fracasso? Vamos dissecar nesse vídeo um tema muito debatido no meio teológico. À luz da palavra de Deus e da sabedoria judaica, nós vamos estudar esse tema dentro desse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Sabedoria de Israel. Para nos contextualizarmos acerca disso, é necessário conhecer um pouco da sua história. A chamada teologia da predestinação fatalista surgiu com um homem chamado João Calvino no século XVI, que, interpretando alguns textos, chegou à conclusão de que nós seríamos predestinados a nos perdermos e outros a sermos salvos. No mesmo século XVI se levanta um outro homem chamado Jacó Armínio, e ele levanta aquilo que seria conhecido como a teologia do arminianismo, que defende que o homem, através da sua fé e das suas atitudes, ele vai definir a sua salvação, a sua perdição e o seu futuro. Vamos ler alguns textos e fazer uma interpretação, à luz daquilo que a Bíblia está dizendo também acerca do contexto cultural da época e da sabedoria judaica. Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 4 diz o seguinte: "E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor", e eles fizeram assim. Para entendermos esse texto é necessário mergulharmos dentro da cultura egípcia, para entendermos aquilo que o Eterno estava querendo dizer a Faraó. Os egípcios, quando morriam, eles passavam por um processo de embalsamento e de mumificação, onde era retirado os órgãos do corpo, eram colocados em vasos canópicos, e o corpo passava por um processo de 45 dias, onde ele ficava imerso dentro de água com sal e outros ingredientes. Após esse processo, o único órgão que era colocado dentro dele era o coração, e ele entrava dentro de um sarcófago, e ele passava agora, segundo acreditava-se os egípcios, por um processo onde a sua alma embarcava em um barco para o mundo de Osíris. Mas antes de se encontrar com Osíris, ele era julgado pela deusa Maat, onde o seu coração era colocado em uma balança e do outro lado, no outro prato, era colocada uma pena. Se o seu coração pesasse mais do que a pena, ele era condenado. Se o seu coração fosse mais leve do que a pena, ele era salvo e tinha a oportunidade de se encontrar assim com Osíris. Mas o que definia o peso não era a pesagem comum, as gramas ou os quilos do coração, mas sim aquilo que esse coração verbalizava de pecados, condenando ou livrando aquele a qual pertencia. Com o passar do tempo, os egípcios começaram a levantar uma tese para tentar enganar esse processo. Eles faziam escaravelhos de pedra e colocavam dentro do coração, acreditando que quando fosse colocado ali aquele coração, que na verdade agora se tornaria uma pedra, pela pedra ser algo mudo, que não fala, logo aquela pedra ou aquele coração não denunciaria assim os pecados daquela pessoa. E assim não pesaria mais do que a pena e essa pessoa alcançaria a salvação. Quando Deus fala que endureceria o coração de Faraó, ele está usando uma expressão idiomática que os egípcios conheciam muito bem. Ele está dizendo que permitiria que Faraó fosse enganado pelos seus sentimentos e pelo seu coração enganoso de pedra. Quando ele usa o termo coração de pedra, automaticamente Faraó já entende que ele seria levado pelo engano do seu coração, achando que os seus sentimentos iriam prevalecer, quando na verdade o seu estado emocional lhe levaria ao fracasso. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu vou permitir com que o enganoso coração de Faraó venha fazer com que ele venha cair. Isso não quer dizer que Deus interviu de forma alguma dentro daquilo que é chamado de livre-arbítrio. João Calvino levanta dentro da sua tese alguns textos. Eu quero ler com você Romanos capítulo de número 8, versículo de número 29,
que diz o seguinte: porque os que dantes conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse texto tão defendido por aqueles que acreditam na predestinação não diz que Deus predestinou ninguém para ser salvo ou para se perder, para ter sucesso ou para ter fracasso. Diz que ele predestinou para que fôssemos a semelhança do seu Filho, assim como a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. O que o texto está dizendo é um paralelo com o texto de Gênesis, que diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, trazendo um desejo do coração do Criador que fôssemos semelhante a Ele, ou dentro desse texto, semelhantes ao seu Filho, o Messias, que se tornou uma referência para nós, a qual a Bíblia Sagrada ela deve ser pautada dentro de uma visão plena e sistêmica, e não em textos isolados que são interpretados de forma esporádica. O cerne da Bíblia Sagrada é instruções do Criador para que o homem possa ter uma comunhão com ele e automaticamente também uma vida plena e feliz com os seus semelhantes dentro da criação. Existem na Bíblia Sagrada diversos textos que vão nos trazer essa conotação. Deuteronômio 11:13 diz: e se obedeceres aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Eterno vosso Deus e servi-lo de todo o coração, de toda a vossa alma, então eu, Eterno, darei a chuva à tua terra a seu tempo, a chuva precoce e a chuva tardia. Colherás teu grão, teu mosto, teu azeite, e darei erva no teu campo para teus animais. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Deus instrui o homem a obedecer os seus mandamentos para que ele possa lograr êxito e alcançar sucesso. A Bíblia também diz em Deuteronômio 30:19 que Deus coloca diante de nós o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. E dentro desse texto, Deus ainda nos dá uma dica: escolhe, pois, a vida. Ou seja, a Bíblia traz de forma muito clara que o homem ele possui o livre-arbítrio e a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e que, inclusive, os frutos que esse homem vai colher serão justamente oriundos às sementes que ele vai plantar. Ou seja, aquilo que ele fizer, a opção que ele tiver de obedecer a Deus ou não, é justamente aquilo que definirá o seu futuro, o seu sucesso ou o seu fracasso, a sua salvação ou a sua perdição. Então nós enxergamos que, de modo geral, a Bíblia traz esse contexto onde o homem ele é responsável, através do livre-arbítrio, em decidir o seu futuro. Logo, entendemos que nós não fomos predestinados a sermos salvos ou a nos perdermos. Isso depende de cada um de nós. Logicamente, nós temos algo que é conhecido dentro da sabedoria judaica como Yetzer Hará, que é a inclinação do mal. Ou seja, a nossa carnalidade, a nossa fisicalidade, traz para nós uma inclinação ao pecado. Por isso, a necessidade de subjugarmos a nossa vontade à luz da palavra de Deus para obedecermos aos seus mandamentos e às suas direções. Mas a essa altura você deve estar se perguntando: afinal de contas, nós fomos predestinados a algo? Sim. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 14. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 14. O texto diz o seguinte. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. O texto está dizendo aqui que Jeremias foi escolhido ainda no ventre, antes de nascer, para ser profeta. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos predestinados para um chamado e para uma missão. Ou seja, antes de nós nascermos, cada um de nós já recebeu inato habilidades para que possamos utilizar esses dons e capacitações inatas
para cumprirmos um propósito e uma missão de vida. Cada um de nós veio a esse mundo com uma missão. Agora, aceitar essa missão ou não está dentro do nosso livre-arbítrio. Você, por exemplo, já viu alguém dentro da área da musicalidade que se esforça para tocar um instrumento e ela consegue tocar muito bem? Enquanto outras já nascem com isso de forma inata. Elas já têm uma habilidade natural. Assim é a nossa missão. Nós recebemos algumas habilidades, alguns dons, algumas capacitações inatas que veio geneticamente conosco, que está ligado diretamente à nossa missão. A nossa missão de vida está ligada a habilidades naturais, habilidades inatas que trouxemos e também a alegria e a satisfação em exercê-las. Se você quer conhecer a sua missão, se você quer conhecer o seu propósito, é necessário que você identifique as suas habilidades e também a alegria ou a satisfação que você tem em exercê-lo.